Mercado de criptomoedas simplesmente enlouqueceu, mas vamos analisar quais são os possíveis alvos, né? Tanto de BTC, vamos falar de Solana, XRP e dela, a moedinha do momento, a nossa querida Trump. Começando aqui pelo BTC gráfico semanal, pessoal, a gente percebe que o candle que estamos fechando, né, a não ser que aconteça um desastre que eu acho muito improvável nas próximas 11 horas, nós vamos fechar um semanal extremamente comprador, pessoal. Não tem como não dizer que na próxima semana a gente vai romper o topo histórico novamente, tá? Esse semanal a gente teve uma movimentação de busca de liquidez abaixo dos 90 mil dólares, pegamos impulsão, rompemos regiões importantes de resistência, né, onde nós temos a zona dos arrependidos. E analisando pelo menos no gráfico semanal, pessoal, ao que tudo indica, nós vamos sim ter um novo topo histórico no BTC em breve, né? Na minha opinião, inclusive, nessa semana que está entrando, tá? Então o BTC muito forte nessa movimentação, saudável no movimento, buscou liquidez e agora sim a gente pode estar caminhando para um novo topo histórico. Como eu já falei em outras análises, pessoal, eu não acredito que o BTC vá sair aqui dessa região de 110 mil dólares, por exemplo, e já vá direto lá para 180, 200 mil dólares, tá? Eu acho muito improvável que isso aconteça. E outro ponto importante é que a gente pode estar dando início aqui talvez a uma última pernada de alta. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, né? A gente está num momento de mercado cripto um pouco complicado de se analisar, porque a gente tem alguns fatores externos, né? Como, por exemplo, o tio Donald Trump fazendo loucuras no mercado. É complicado a gente dizer que realmente vamos ter uma expansão, um ciclo mais estendido, com alta adoção do mercado cripto, e consequentemente o BTC ganha muito valor com isso, então é bem delicado, tá? Mas, na minha opinião, utilizando a parte gráfica também, eu diria que algo entre 120, 130, 140 mil dólares poderia ser um possível topo aqui para a realização de lucro, né? Por enquanto eu sigo com apenas 10% da minha exposição em Bitcoin, né? Continuo com travas aqui em 97, mesmo acreditando em altas, eu particularmente não acho que o risco-retorno é favorável. Lembrando, pessoal, não é porque você acredita que o mercado vá subir ou então que o Bitcoin vai subir que você precisa dar all-in ou se desesperar e comprar tudo em Bitcoin, né? Existem inclusive outras oportunidades no mercado, como a gente tem XRP, Solana, né? Essas próprias moedinhas de hype como o Trump. Então é tudo questão de alocação de capital. Nesse momento, apesar de sim acreditar que BTC está subindo, eu vejo outras moedas com melhor potencial nesse momento para alocar capital. E como vocês sabem, eu sou trader, eu não sou holder, então eu fico jogando o jogo, né? Onde é que tem mais fluxo, o Ghost tá lá. Onde é que tem menos fluxo, o Ghost tá saindo de lá. Então, a minha pegada de investimento é dessa forma, tá? Se você faz o seu DCA, se você faz o hold mais quietinho aqui no BTC, pessoal, essas análises de curto prazo não fazem tanto sentido, né? Realmente é aportar aqui e aguardar, esperar um pouco que a movimentação de alta do BTC tende a ser constante. Já está sendo muito adotado, governos, instituições, ETFs, a gente percebe que realmente tem um volume, um interesse muito grande. Sempre vai ter o hype do momento, pessoal. Isso é normal, isso já aconteceu em vários outros ciclos, sempre com uma moedinha diferente muitas vezes. Nesse momento nós estamos vivendo o hype de XRP, estamos vivendo nos últimos 2 dias a euforia, né, o FOMO de Trump. Mas com o passar do tempo, esses hypes vão ficando para trás, isso é normal. E aí somente o Bitcoin se preserva ao longo do tempo, pelo menos esse é o histórico, tá? Então, para quem é trader, talvez a minha análise faça um pouquinho mais sentido. Para quem é holder, mantenha os pezinhos no chão, não caiam em narrativa, sigam, né, a sua estratégia, principalmente o seu DCA, sem medo, sem pressa, que também vai dar certo. Passando aqui agora para a moedinha que eu particularmente tive muita sorte, pessoal. E sorte eu digo na seguinte questão, né? Solana, a minha entrada aqui estava em 192 dólares, tivemos a queda, falei para vocês que eu tinha que aguentar no osso, que eu não via motivo por enquanto para me desfazer, mas confesso que eu quase, por um triz que eu não realizei lucro aqui nessa região de resistência parcial, não fiz nada, né? Inclusive comentei com os membros em live que eu estava pensando seriamente fazer aqui uma parcial, uma realização, e aí quando eu acordei no outro dia a gente já teve uma
pancada de alta, né? Então, podemos se dizer que o trader também precisa ter sorte, né? E nessa movimentação, realmente, o lucro está gigantesco, né? Eu estaria realizando ainda assim com um lucro bem interessante, né? Isso aqui é uma operação do mercado de futuros, alavancado 5 vezes, tá? Então 15% de movimentação, pessoal, equivale a mais ou menos 75% do valor investido, tá? Então ainda assim seria um baita resultado, mas nesse momento eu estou com 47% de valorização alavancado 5 vezes, tá? Então realmente está um resultado muito bom. Ainda não fiz nenhuma trava, nenhum hedge, nenhuma realização de lucro. Por quê? Porque Solana, nesse momento, está entrando em all-time high, topo histórico. Nunca tivemos um preço tão alto de Solana. E olha este candle do gráfico semanal. Extremamente comprador. Ele simplesmente buscou liquidez aqui embaixo e fez uma gigantesca outside bar de toda uma pernada, não foi nenhuma outside bar de candle, tá? De toda uma pernada, mostrando muita euforia, muito FOMO aqui em Solana também. Isso deve-se ao fato, né, da moeda do Trump ter sido constituída na rede de Solana, né, na blockchain de Solana. Então, consequentemente, subiu por tabela, né? Existe também o boato de que o Trump quer colocar reserva de valor nos Estados Unidos em Solana, em XRP também, além do BTC, fazer uma cesta de ativos, né? Isso impulsionou Solana muito forte, tá? Por isso que nesse momento, como tá tudo eufórico no FOMO, eu vou aguardar um pouquinho mais para fazer alguma trava, alguma realização de lucro em sol. Por enquanto vou deixar subir porque é a mesma coisa do BTC. Olhando o gráfico semanal, pessoal, tudo indica que a gente vai romper aqui pelo menos os $293, fazendo com que a gente tenha mais uma movimentação de alta, tá? E aí sim, eu vou ficar de olho em realizar lucro. Lembrando, realizem lucro, pessoal, coloquem dinheirinho no bolso. No caso de BTC, eu não tenho muita exposição, então, naquele caso em específico, a minha realização de lucro do restante vai ficar um pouco mais para cima. Agora a Solana já tem um lucro bem interessante, então eu vou sim ficar de olho aqui para uma realização de lucro, num possível rompimento talvez de $300. Amanhã vamos ter a posse do tio Donald Trump, a gente pode ter aquelas movimentações bem explosivas, podemos ter inclusive sell the news, então eu vou ficar de olho, mas por hora, nesse exato momento aqui, eu ainda não vou realizar, né? Não estou realizando lucro em sol, né? Amanhã eu posso acordar e ver tudo voltando na minha cara, é possível, tá? Mas ainda assim, mesmo que a gente volte para uma movimentação, a maior probabilidade seria a formação de um fundo ascendente para a continuação da alta. Analisando a parte gráfica, a parte técnica, é continuação de alta e recuos no meio do caminho, na minha visão, são oportunidades de entrada, tá? E um ponto a se destacar, né, é que com Solana subindo muito forte, pessoal, a gente vai tirando o protagonismo de Ethereum. Olha como Ethereum tá fraco. Por quê, pessoal? Porque Ethereum está ficando para trás, Ethereum está ficando de lado. Ethereum sequer chegou próximo do seu topo histórico aqui na região dos $5.000 nesse ciclo, né? A gente chegou aqui em 4.000, enfrentamos diversas resistências, né? 3 vezes aqui rejeitamos a região dos $4.000. E como eu já falei em outros vídeos, né? Tem essa questão de custo, né? Que é uma blockchain muito cara. Eu sei que tem Layers 2 e tudo mais, mas o fato é que Ethereum vai ficando para trás, né? Já saiu algumas notícias aí do tio Vitalik que está prometendo mundos e fundos aqui dentro de Ethereum. Vamos ver se anima, né? Está fazendo movimentações interessantes. Esse padrão aqui no semanal é um padrão que normalmente marca fundo ascendente, tá? Então dá para ficar de olho. Mas nesse momento aqui, pessoal, o hype não está em Ethereum e não está nas outras altcoins, né? Está concentrado a liquidez, o volume, o capital em poucas moedas, né? Que no caso seria Bitcoin, Solana, XRP e a nossa queridinha Trump nesse momento. Tá? Vale a pena ficar de olho, mas particularmente eu não acho que seja o melhor ponto de entrada em Ethereum nesse momento. Passando para a nossa digníssima XRP, por enquanto tá confirmando um pivô de alta. Seria interessante nós fecharmos aqui XRP acima de 2,90 para confirmar de fato aqui um pivô de alta no gráfico semanal, o que levaria a mais impulsão, tá? Se a gente fechar aqui abaixo de 2,90, o candle começa a ficar um pouquinho mais feio, com cara de trap, tá? Mas particularmente eu acredito que sim, a gente está fazendo uma impulsão ainda em XRP. Pode ser que o mercado devolva tudo, pessoal? Pode, a gente está num momento bem delicado. Mas analisando aqui friamente, tecnicamente falando, ainda está interessante, né? Você pode alegar, Ghost, mas está fazendo divergência no gráfico semanal. É verdade, mas divergência, pessoal, você só opera a perda da mínima, né? Então, a gente teria que perder aqui pelo menos 2,34, o que está bem distante, né? Porque caso a gente continue subindo, pessoal, o RSI vai continuar subindo. Então, pode chegar no momento que sequer vamos ter divergência. Quanto mais sobe o preço aqui no gráfico semanal, por exemplo, maior vai ficando o RSI. Por isso que temos que ter muito cuidado aqui em operar, né? Analisar
analisar divergências de RSI, né? Por hora, sim, estamos formando divergência, mas a ativação, né, o gatilho dela seria apenas na perda da mínima, né? Então tomem um pouquinho de cuidado, mas o semanal por hora tá bem comprador, bem saudável, tá? Gráfico diário, a gente tem tudo para fazer um movimento corretivo, e esse movimento corretivo, pessoal, na minha opinião, na minha visão, na minha análise, é oportunidade de entrada, né? Talvez um reteste aqui nessa região de 2,90, 2,70. Faz uma limpeza dos tourinhos desmamados e depois faz a continuidade do movimento, tá? Então o XRP continua forte. Você pode gostar ou não gostar do projeto, é aquilo que eu sempre falo. Eu gosto, particularmente, sou trader. Eu vou onde o dinheiro está, né? Vi uma oportunidade de entrada, vi uma oportunidade de lucro em XRP lá atrás. Entrei, assumi o risco e nesse momento estou colhendo os resultados. Assim como eu acredito que a gente ainda possa ter movimentações de recuo, que ainda assim seria uma tendência de alta para continuar subindo. Então vai muito da técnica. Eu não estou muito preocupado se XRP vai revolucionar o mundo, vai tomar o lugar do Bitcoin, tá? Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é fazer lucro, principalmente no médio, né? No curto, médio prazo, tá? Não penso em holder, nada disso. Então XRP, mesmo que faça aqui uma correção um pouquinho mais acentuada, né? No gráfico diário, ainda assim eu estou enxergando como possibilidade de lucro. Lembrando que para operar isso daqui, pessoal, XRP eu estou operando no mercado de futuro, você precisa ter um gerenciamento bem adequado e você não pode se alavancar que nem louco, tá? Porque senão dá errado, né? Eu opero XRP, BTC, a minha própria operação em Solana são operações estruturadas, tá? É outra pegada, é outra forma de você olhar o mercado. Não vai sair colocando aqui XRP, por exemplo, na margem isolada, da X de alavancagem, que a chance de você ser liquidado é muito grande. Tá? Então tomem um pouquinho de cuidado quanto a isso. Mas, de modo geral, analisando aqui, fundos ascendentes pode ser uma oportunidade, tá? Não sei se o gráfico de 4 horas vai entrar em regiões de sobrevenda, mas no gráfico de 1 hora aqui a gente já percebe esse padrãozinho que normalmente mostra fundo de movimentação, tá? Então, XRP para mim, mesmo com correção, ainda está bem saudável no movimento. E agora vamos conversar sobre ela, Trump USDT, a moeda que está dando o que falar, pegou todo mundo de surpresa. Tio Donald aqui enlouqueceu. Sendo bem sincero, agora minha opinião pessoal, tá? Eu não acho que isso no longo prazo seja uma coisa interessante, né? O presidente da maior economia, da maior nação do nosso querido mundo, simplesmente fazendo uma meme coin, tá? Não sei se tem legislação, se tem lei que proíba isso nos Estados Unidos, provavelmente não, até porque o mercado cripto é muito recente, mas eu acho que isso aqui vai dar o que falar mais pra frente. Por enquanto tudo é festa, tudo é alegria, tá? Não tem análise técnica, essa análise técnica nisso aqui. Olha como é que tá o gráfico diário, nós temos isso aqui para analisar. Né? Se já tem algum analista técnico que sabe me dizer o que isso aqui significa, por favor, né, me ajude, porque eu não consigo dizer o que isso aqui significa, né? Para mim é um cano empilhado em cima do outro e a gente pode ter outro empilhado em cima desses, né? Então, não tem muito o que se falar aqui na parte técnica, tá? É mais a questão de hype de momento. Analisando aqui a nossa querida Trump, oficial já está na posição 12 de capitalização de mercado, 12 de capitalização de mercado. E aqui tem um porém ainda, pessoal, que ela está com 13 bilhões de market cap, mas isso é considerando o supply circulante de 200 milhões. Se nós fôssemos colocar na balança, né, os 80% que dizem que está na mão do tio Donald, né, duvido que ele tenha tudo isso em sua posse, tá? Talvez uns 50%, os outros 30% aí seja de desenvolvedores, de insiders, sei lá o quê. Mas se a gente colocasse esse market cap, essas moedas junto no bolo, a uma valorização de praticamente $70 aqui, pessoal, nós estaríamos falando que nesse momento o oficial Trump teria mais capitalização no mercado do que a própria Dogecoin, que já tem anos e anos de know-how no mercado, tá? Então é bizarro, né? Você que constrói a sua carteira muitas vezes com base no fundamento, né? Você analisa o white paper, você analisa a utilidade, a funcionalidade da moeda, nem que muitas vezes seja isso só no papel. Essa ascensão aqui da moedinha meme do nosso querido tio Donald é um ponto para você pensar, pessoal, refletir, porque muitos projetos inovadores, né? Muitos projetos que revolucionam o mundo cripto, né? No papel, não conseguem ter uma valorização, não saem, né? Não andam, enquanto que uma meme já está no 12º lugar aqui de capitalização de mercado em 24 horas. Isso prova que sim, o mercado é especulativo, o mercado é manipulável, pessoal. É uma coisa que eu friso muito, é uma coisa que eu entendi lá atrás e fez com que eu parasse de holdar criptomoedas, por exemplo. É mais lucrativo e muitas vezes mais confortável você surfar, operar as ondas, né, do que ficar focado apenas em um projeto, apenas em uma narrativa.
por muito e muito tempo, tá? Então é algo que faz com que a gente tenha que refletir um pouco as nossas expectativas, as nossas ambições aí no mercado de criptomoedas, tá? Então tá muito hypada, muito hypada, não tem nem o que falar aqui no hype da nossa querida Oficial Trump. Amanhã vamos ter a posse do tio Donald. Eu particularmente não acredito que isso aqui seja realmente o topo, tá? Mas não é nada, não tem técnica aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É tudo especulação. Ontem eu gravei um vídeo de como comprar, né? Onde nós tínhamos a listagem já da moeda Trump. Nesse momento aqui de gravação, agora praticamente todas as corretoras já têm, né? Algumas maiores, como a Binance, dormiram no ponto, né? Listaram um pouco mais tarde, mas nesse momento a maioria já tem. E particularmente falando, eu não acho que parou aqui, tá? Só que nós vamos ter realização de lucro logo, pessoal. Quanto mais alto aqui você vai entrando na criptomoeda, maior o seu risco. Ontem, quando eu gravei o vídeo, nós estávamos em 19 dólares, já estamos em 70, só para vocês terem uma noção. E lá atrás, em 19, já estava arriscado em aspas, tá? Então 70 agora já está extremamente arriscado. No entanto, eu acho que ainda não chegou no FOMO total, na euforia total. Mas tenha muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Não vai dar win aqui nessa moedinha. Essa aqui é a típica moedinha para você fazer a sua fezinha, a sua aposta. Coloca um dinheiro aqui que se derreter virar pó, não faz diferença nenhuma na sua vida. Se você colocar muita grana aqui achando que a moedinha Trump vai fazer mais não sei quantos X e você vai mudar a sua vida financeira, você pode acabar comprando no momento de realização. Nós só temos 20% do supply circulante dela. Então, quando nós tivermos uma realização de lucro mais pesada, o dumpzinho vai ser mais forte. Inclusive, eu acredito que essa vai ser uma moeda de pump and dump muito forte. E quando ela realmente baixar o valor aqui de forma mais acentuada, pessoal, e enquanto o nosso querido tio Donald estiver comandando os Estados Unidos, na minha opinião, será uma baita oportunidade para pegar pumpzinhos no meio do caminho. Mas como eu disse anteriormente, eu tenho uma preocupação pessoal como que isso aqui vai se desenrolar ao longo do tempo, tá? Nunca nós tivemos algo dessa magnitude no mercado cripto, tá? Me lembra muito o meu começo, né? A gente tá quase que numa degeneração total aqui, né? Parece que virou tudo festa no mercado de criptomoedas. E eu não sei o quanto que isso aqui pode impactar também no governo Trump, né? Então vamos ver, isso aqui é um prato cheio para a oposição bater de frente com o nosso querido tio Donald, principalmente se a moeda dumpar, né? Imagina a gente ter um dump aqui na moeda, muita gente perde dinheiro aqui com a Oficial Trump. Imagina o impacto negativo na imagem do querido tio Trump, né? Então deve ter toda uma artimanha por trás. Então tomem um pouquinho de cuidado, mas eu particularmente acredito que a gente ainda possa subir mais, sim. Só tem que ter uma análise de risco aqui bem fundamentada, pessoal, né? Não vai me colocar as economias aqui, porque é uma moeda totalmente nova, diferente, não tem análise nela. Nunca um presidente dos Estados Unidos que está no mandato, né, que ele vai assumir o mandato agora, criou uma criptomoeda meme para ele mesmo, tá? Então é bem complexo isso. Mas é bem importante que você fique de olho, porque ela simplesmente está drenando, sugando toda a capitalização de mercado das outras altcoins, né? A gente percebe aqui o mercado inteiro de alts derretendo, né? Menos a nossa querida Trump. Nós temos Ondo perdido aqui no meio do caminho, tá? Mas de resto, olha só a sangria do mercado. Aí depois nós temos XRP que tá caindo, né? Mas tá caindo menos, a gente já viu a estrutura gráfica dela, que é uma correção ainda normal dentro desse cenário caótico. Temos Solana subindo. E depois disso, meu amigo, somente o BTC. O resto tá indo para vala. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e vamos ver como que o mercado se comporta amanhã. Amanhã não é dia de fazer trade. Vamos ter muita volatilidade pela posse do nosso querido tio Donald. Então a atenção tem que ser redobrada. Eu particularmente não estou acreditando em Sell the News, que seria aquela queda violenta no mercado, mas tudo é possível. A gente vai precisar acompanhar as falas do nosso querido tio Donald, se ele vai ser mais agressivo, mais contido, se ele vai ser vida louca. Então tudo isso é importante. Então tome muito cuidado, gerenciamento de risco em dia. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e tchau!